Muito boa tarde, Flávio. O tema da nossa entrevista na tarde de hoje, Flávio, nós vamos conversar com a Albertina de Matos Shiraime, que é psicopedagoga, que vai nos trazer informações nessa tarde de variedades aqui do Você Precisa Saber. Boa tarde, Albertina. Boa tarde. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando mais uma vez sobre um assunto tão bonito, né? E tão misterioso quanto a educação. Albertina, o trabalho da psicopedagoga ganhou mais notoriedade hoje? A psicopedagogia, ela sempre existiu, talvez de uma outra forma, talvez com outro nome, né? Mas é sempre o compromisso de educar, de avaliar, de respeitar as fases de educação da criança, né? E tanto é que ela engloba várias outras formações. E é essa multidisciplinariedade, essa interdisciplinariedade que forma o psicopedagogo. Avaliar as aprendizagens e as ensinagens de vários ângulos e vários aspectos. E quais os casos que devem ser encaminhados ao psicopedagogo? A aprendizagem é um processo contínuo, tá? E cada fase corresponde a necessidades especiais também de atendimento, uma visão mais pedagógica, mais comprometida. E nem sempre os educadores estão preparados para entender o que solicita cada fase, né? Então o papel do psicopedagogo é ajudar essa criança, independe da fase. Pode ser na fase de 0 a 100 anos, né? Desde que esteja apto a aprender, com necessidade de aprender, e alguém que esteja também com dificuldade de ensinar, né? Albertina, o psicopedagogo, ele trata ou orienta? Ele trata, ele orienta, ele faz mediações, né? A aprendizagem para algumas crianças pode ser um pouco mais complicada, para alguns pais também a ensinagem um pouco complicada, para os educadores também. Então o psicopedagogo é esse elemento que vem fazer essa mediação, que vem fazer para tratar, para mediar ou para orientar. E como é feito o atendimento para as crianças? Sempre respeitando a individualidade, a faixa etária, ele pode ser individual ou em grupo, de acordo com as necessidades. E os adolescentes? É uma fase muito boa de trabalhar, e eles vêm com bastante questionamentos, com bastante dúvidas, com bastante vontade de superar algumas dificuldades nessa área de aprendizagem que é necessária, né? Albertina, e os adolescentes? Bom, adolescente é uma faixa etária, né, que com bastante novidades, bastante aprendizagens, bastante coisas novas, e é uma faixa etária que nos procura bastante para orientação, para mediação, para colocações de algumas pontuações deles, né, e que estão descobrindo um novo mundo agora, com as possibilidades, as seduções, e às vezes nem sempre estudar, estar lendo, estar em contato com a escola, ou se comprometendo com a escola, é tão fácil para eles nessa época. Então vem a psicopedagogia para também ajudar essa turminha. E diz que é mais complicado nessa idade, mas essa troca de informação é mais fácil, Albertina? Não existe complicação, existe a necessidade de um vínculo mais positivo entre os elementos, né? Tanto o psicopedagogo, tanto a escola quanto os pais. Então a dificuldade é muito relativa, né? O importante é que haja um comprometimento tanto do profissional quanto da criança e da família e da escola estar mediando a situação. Estou conversando aqui com a psicopedagoga Albertina de Matos Shiraime, que está nos trazendo essas informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Eu volto, Flávio, no próximo bloco, conversando com a Albertina com mais informações para você. Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber. Muito boa tarde para você que nos assiste, que nos dá a honra da sua companhia. E o tema da nossa entrevista na tarde de hoje, nós estamos conversando aqui com a Albertina de Matos Shiraime, que é psicopedagoga, que está nos trazendo essas informações. Albertina, hoje, quais os principais casos que aparecem aqui no consultório, no espaço de orientação da psicopedagoga? Bom,
de acordo com cada faixa etária, requer uma solicitação diferenciada. Porém, hoje, né, no atual momento, existe muito a questão do computador, a falta a dificuldade que os pais estão tendo em fazer essa mediação, o conteúdo escolar e computador. Então, vem a criança aqui já precisando de uma orientação, os pais também, um melhor direcionamento do tempo que ele tem fora do período escolar. Então, essa questão do computador hoje é que está bastante evidenciada. A dificuldade de leitura, né? Dificuldade de concentração, e são essas questões, né? Hoje, né? Albertina, essa dificuldade de leitura do adolescente é por causa do computador com aquela... muito uso do MSN com aquelas codificações das palavras, encurtando todas as palavras? O que acontece é que o adolescente por si só já arruma uma linguagem própria para ele, fora da linguagem culta, né? E é uma linguagem que eles se entendem. Porém, o conteúdo escolar exige um outro tipo de linguagem, um outro tipo de dedicação. Então, o que tem que acontecer é a mediação. O estímulo para a leitura deve ser mediado, e o tempo que ele fica no computador deve ser negociado tanto quanto o tempo que ele fica estudando. O que está acontecendo hoje é que ele fica mais tempo no computador do que com material de estudo, né? A psicopedagogia pode orientar o professor? Com certeza, o professor e todo aquele que se comprometer em acompanhar as fases de desenvolvimento de suas crianças e da sua criança interior também, né? Quando existe uma criança, quando ela chega no mundo, né, ela já chega no mundo pronto. E até ele se adaptar ao mundo, as formas como o mundo prepara as situações para ele, muitas vezes é necessário uma orientação, uma mediação, um acompanhamento, né? E sem transformar a educação em algo sofredor, em algo doentio, né? É uma mediação, é um acompanhamento, é orientação mesmo. Esses tipos de bonecos que tem aqui, essa técnica que você usa, como se chama? Olha, esse aqui faz parte do meu livro, que é Família e Escola, um material desenvolvido pelos meus anos de trabalho, que eu vi que cada criança que chegava aqui, chegava com as mesmas necessidades, e os pais também. Porém, o que diferenciava era a exigência daquela fase, e que nem sempre nós estávamos preparados para perceber. Então, eu trouxe as dificuldades para o concreto. Então, tem um período que a criança é iludida, depois ela fica frustrada, revoltada, depois se frustra, depois se encontra, até se estabilizar. E isto é a história de vida de um adulto também. As fases mudam, né? E temos que acreditar que elas mudam, e mudam sempre para melhor. E cada fase desta é sinal de crescimento. E o que acontece com nós adultos? Muitas vezes também estamos iludidos e queremos que as nossas crianças já estejam também maduras, e não respeitamos o movimento de transformação, e acabamos transformando um ajuste de personalidade em algo sofredor ou uma delinquência. Conversei aqui com a psicopedagoga Albertina de Matos Shiraime, que nos trouxe essas informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Albertina, muito obrigado, e você tenha uma boa tarde. Eu agradeço a oportunidade, gostaria de deixar a ideia de que educar não é sofrimento, é algo muito prazeroso. Nós também aprendemos quando estamos educando. E que você siga o seu dia aí, cheio de educação e feliz da vida.